Hoje, nossos olhares e corações estarão no continente europeu, onde tropas britânicas aliadas com a França estarão lutando contra a Alemanha. Olá, estamos com notícia que na madrugada do dia 1 de setembro, a Polônia foi invadida pelos alemães. Os alemães estavam com o objetivo de recuperar um território perdido na Primeira Guerra Mundial. Nós iremos informá-los com todas as informações necessárias quando obtivermos resposta do governo sobre o ocorrido. Bom, prosseguindo, para obtermos mais respostas, informações sobre o ocorrido, vou passar agora para a repórter Nicole, que ela dará mais informações sobre o assunto detalhadamente, uma visão mais ampla e direta. Senhorita Nicole, o que você pode nos dizer sobre o ocorrido? Nessa madrugada, as forças da Alemanha cruzaram a fronteira polonesa, começando o ataque pegando todo mundo de surpresa. Usaram tanques e aviões para bombardear as cidades. Logo, os soldados se apressaram e correram para o território polonês. Essa guerra aconteceu após um pacto entre a Alemanha e a União Soviética sobre não agressão e também supostamente uma divisão secreta para o território polonês. O governo polonês tentaram reagir de forma bravamente, só que não conseguiram e com isso sofreram muitas dificuldades durante o desenvolvimento. Em maio de 1940, um Panzer II, acompanhado por outras unidades motorizadas da 10ª Divisão Panzer, avança por Wadelincourt, em direção ao rio Meuse, no flanco esquerdo do ataque alemão durante a Batalha de Sedan. Nesta ofensiva, a Alemanha nazista surpreendeu o mundo com uma vitória relâmpago sobre a França, culminando na queda de Paris em 14 de junho de 1940. A campanha durou cerca de 46 dias e resultou na ocupação do país pelos nazistas. 31 de maio de 1940. Tropas exaustas e abatidas, evacuadas de Dunkerque, no norte da França, retornam ao porto de Dover, no Reino Unido, após a Operação Dínamo, a dramática retirada das forças britânicas e aliadas cercadas pelos alemães. Apesar das enormes dificuldades e sob constante ataque aéreo e de artilharia, cerca de 338 mil soldados foram resgatados, superando todas as expectativas. Final de 1940. Um piloto kamikaze japonês amarra uma faixa cerimonial com o símbolo do sol nascente na testa. Um ritual que simbolizava sua devoção ao imperador e sua disposição de sacrificar a vida pelo Japão durante a Guerra do Pacífico. Dia 1 de setembro de 1939, o céu amanheceu carregado. Só que, com o tempo, as nuvens foram se formando ao horizonte, cobrindo o sol. O ar estava denso e úmido. Já na Varsóvia, o clima estava ameno, só que o vento cortava muito forte como uma navalha. A rua permanecia silenciosa, mas após os aviões alemães cortarem o vento, começaram a brigar, a discutir, etc. Em regiões como o norte, oeste, permanecia estável. Tinha sim início de chuvas leves em algumas áreas, enquanto outras o chão estava seco, mas coberto pela poeira que foram deixado pelos alemães. O clima, embora não extremo, contribuiu para o clima de insegurança e medo entre a população. Era como se o próprio céu estivesse em luto. Não havia canto de pássaros, nem o frescor típico das manhãs de setembro. O tempo parecia parar, enquanto o mundo, mais uma vez, caminhava para a escuridão da guerra. E assim, sob o céu cinzento e pesado, a história mudava o seu rumo. Muito obrigada, senhorita Nicole, por passar as informações para os nossos ouvintes da Grã-Bretanha. E para trazer uma visão mais ampla e direta, estamos com uma correspondente especial, senhorita Lins, que está junto às forças britânicas no norte da França. Senhorita Lins, o que pode nos informar sobre? Hoje, dia 1 de setembro de 1939, recebemos informações de que o exército britânico está sendo considerado um dos menores entre os outros. Isso porque as tropas foram reduzidas na Primeira Guerra Mundial e o exército britânico é inadequado para conseguir entrar numa guerra que é possível acontecer. A Grã-Bretanha, como nós sabemos, ela não sofre apenas só na guerra, mas também pela economia, onde empresas estão tentando contratar pessoas
para atender a demanda da economia. Para entendermos melhor sobre a economia, temos nossa repórter em Linz. Linz, o que você pode nos dizer sobre a economia? Muito obrigada, Pedro. Bom, o governo britânico ele está começando a implementar o racionamento de alimentos e o controle de preços. O racionamento, ele mesmo com a escassez que estamos vivendo, ele está ajudando as pessoas a ter o mínimo de alimento básico e com isso a população está tendo uma maior saúde, pois não estão comendo excessivamente. Guerra do Pacífico. Líbia, 1941. Soldados das Forças Francesas Livres participam de uma missa ao amanhecer durante o cerco de Bardia. A Batalha de Bardia, travada de 3 a 5 de janeiro de 1941, foi um confronto militar de 3 dias como parte da Operação Compasso. A França havia sido invadida e ocupada por forças alemãs em maio de 1940, após o rápido avanço alemão pela Bélgica e pelos Países Baixos. Setembro de 1942. Uma equipe de metralhadoras soviéticas opera sua Maxim M1910, cobrindo o avanço da infantaria na frente de Voronezh. No início da ofensiva alemã, em 1942, Voronezh estava no caminho das forças da Wehrmacht. Em meados de setembro, os soviéticos já haviam recapturado partes da cidade, e o reconhecimento indicava que um ataque ainda mais intenso era iminente. O campo de batalha em Voronezh foi disputado com ferocidade quase comparável à de Stalingrado. Olá, ouvintes da Grã-Bretanha. Aqui estou eu novamente, 3 dias após. Hoje é dia 3 de setembro e venho com mais informações para vocês. Seguiremos com a repórter Luma informando vocês sobre os ocorridos. Obrigada. Hoje, dia 3 de setembro, 3 dias após a invasão da Polônia pela Alemanha, foi declarado o apoio militar do Reino Unido e da França junto à Polônia, depois de ser resolvido tratados. E, portanto, quando a Alemanha não atendeu o ultimato britânico para retirar suas tropas da Polônia, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. As tropas de motociclistas alemães da divisão de elite da Wehrmacht, conhecidas por seu papel em várias batalhas importantes, primeiro soviético, armadas com rifles Mosin Nagant com miras ópticas, posicionaram-se em frente a um abrigo. Durante a Grande Guerra Patriótica da Rússia, o Exército Vermelho recrutou diversas mulheres para lutar na linha de frente. Cerca de 1 milhão de soviéticas demonstraram bravura ao enfrentar os nazistas. Inglaterra, 24 de abril de 1943. Soldados da 2ª Divisão de Infantaria Canadense, armados com rifles P-14 e SMLE, participam de um treinamento para atiradores de elite. Maio de 1943. Judeus poloneses perplexos e aterrorizados são removidos de seus esconderijos durante a deportação final dos sobreviventes do gueto de Varsóvia. A deportação marcou o trágico fim de uma das mais corajosas resistências judaicas contra a ocupação nazista. Junho de 1943. Soldados soviéticos se preparam para disparar com rifles de precisão em aeronaves alemãs durante os momentos iniciais da Batalha de Kursk, o maior confronto de tanques da Segunda Guerra Mundial e um ponto de virada no conflito na frente oriental. A cena, possivelmente uma pose de propaganda, reflete o uso estratégico de imagens para elevar o moral das tropas e promover a resistência soviética contra as forças alemãs. Grã-Bretanha, 1944. Um pelotão de paraquedistas britânicos se prepara para um salto de treinamento a bordo de uma aeronave Dakota da RAF, em preparação para o dia D. Esse treinamento intensivo fazia parte dos preparativos cruciais para a invasão da Normandia, a maior operação anfíbia da história, planejada para abrir uma nova frente contra as forças nazistas na Europa Ocidental. Muito obrigada, repórter Luma. Agora seguiremos com a repórter falando mais sobre as subdivisões das nações nessa Segunda Guerra Mundial, como está sendo feita. Essa Segunda Guerra Mundial está sendo um conflito global com várias nações envolvidas. São basicamente divididas entre os aliados e o eixo. Os aliados vieram para combater o eixo, que são um grupo de países que estão tentando impor sua ideologia e expandir seus territórios, que podem ser divididos em tais países. Na potência mundial dos aliados estão envolvidas as nações da União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos, China e França. Já no eixo está envolvido a Alemanha, Itália e Japão.
Bom, ainda falando sobre as potências mundiais, existe mais uma além das potências dos aliados e as potências dos eixos, que no caso é a potência neutra, que significa sobre os países que não tomaram uma posição à frente disso, que não querem se intrometer na Segunda Guerra Mundial e que também querem evitar confrontos, brigas e etc. com as outras potências que já existem. Porém, mesmo assim, é claro que já houve situações de países que foram invadidos, apesar de forçarem serem de potências neutras. E também já surgiram casos de países serem aliados de outras potências, apesar deles mesmos serem de potências neutras. Um fuzileiro naval avança sob fogo japonês em Okinawa em 1945. Um soldado americano grisalho e cansado é visto fumando um cigarro durante os últimos dias de luta para ganhar o controle da ilha de Saipan em julho de 1944. Em silhueta contra a luz de um nascer do sol do Pacífico, um guarda costeiro está em reverência silenciosa ao lado dos túmulos, marcados com cruzes, de camaradas que deram suas vidas lutando por um atol na campanha pelas Filipinas, 1944. Quando o sobrinho de Hitler se mudou para a América e se juntou à Marinha dos Estados Unidos para lutar contra seu tio. Soldados britânicos manejando armas antiaéreas em roupas femininas, 1940. Uma foto não autorizada de Stalin, o momento em que ele foi informado de que os alemães estavam prestes a tomar Kiev, 1941. Kira Petrovskaya, garota atiradora soviética e sobrevivente do cerco de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética usou mais mulheres em combate do que qualquer outro país. Centenas de milhares de mulheres soviéticas surgiram para se juntar ao esforço de guerra, alistando-se como enfermeiras, balconistas, cozinheiras, fabricantes, etc. Bom, agora que não quer calar. E as forças aéreas? Como estão? O que aconteceu? Nossa queridíssima repórter Lins vai informá-los mais sobre o assunto, aprofundar e deixar vocês cientes. Senhorita Lins, por favor, o que você tem a nos dizer sobre? Muito obrigada, Dias. As Forças Aéreas Real Britânica, também conhecidas como RAF, estão desempenhando um papel crucial durante essa Segunda Guerra Mundial. Ela está defendendo os espaços aéreos britânicos e fazendo a segurança do seu país durante a Batalha da Grã-Bretanha. Além disso, ela está fazendo bombardeios estratégicos contra alvos alemães, incluindo cidades e infraestruturas industriais, e está fornecendo apoio às forças terrestres e aliadas. A Segunda Guerra Mundial mudou os Estados Unidos para as mulheres, e as mulheres, por sua vez, transformaram sua nação. Mais de 350 mil mulheres se voluntariaram para o serviço militar, enquanto 20 vezes mais entraram em empregos civis, incluindo cargos anteriores. Wilhelm Willi Rubiner, um dos mais jovens destinatários da Cruz de Ferro de 1945. À medida que as baixas aumentavam durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi forçada a convocar recrutas cada vez mais jovens para preencher as fileiras da Wehrmacht. Tão terrível era a situação no final de 1944, que os meninos nascidos em 1928 foram chamados para servir a pátria. Soldados soviéticos assediam abertamente e sexualmente uma mulher alemã que passava perto da seção West Hall do terminal ferroviário central de Leipzig-Alpbeinhof. À medida que as tropas aliadas entraram e ocuparam o território alemão durante os últimos estágios da guerra, estupros em massa ocorreram. Prisioneiros judeus depois de serem libertados de um trem da morte, 1945. Um exultante marinheiro americano agarra e beija uma enfermeira de uniforme branco enquanto milhares de pessoas lotam a Times Square para celebrar a tão esperada vitória sobre o Japão. Muito obrigada, repórter Lins, pelas informações fornecidas. Agora, outra questão que não se quer calar. Como está a economia? O que aconteceu? Se foi muito modificada? Por favor, repórter. A economia da Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial foi bastante modificada. O governo trabalhista de Clemente fez uma série de reformas sociais e econômicas. Foi fundamental para essas reformas o relatório de Beveridge, que foi publicado em 1942, no começo da guerra. A economia não estava indo tão bem, ela estava enfrentando desafios, com isso o desemprego e a inflação, que deixava eles em uma posição global menor. Muito obrigado pela sua dedicação. A guerra continua assim, mas quando houver uma luz dentro dos nossos corações, ainda haverá esperança.
Adeus para todo mundo e que Deus abençoe aos soldados, as mães de família e as crianças. Até a próxima transmissão. Bom, muito obrigada, senhor Pedro. Até a próxima transmissão. Bom, vim agradecer a todos pela atenção e até uma próxima.